Boa noite, amigos. Vamos para mais uma live desse livro maravilhoso, que é o livro do De Luca, o Médico Jesus. Livro de José Carlos de Luca, pela editora Intelitera. Cheguei hoje alguns minutinhos atrasada, porque eu senti emoções fortes aqui em casa. Já vou contar para vocês. Joyce, boa noite. Suelen, Herculano, sejam bem-vindos. Eu até tô tremendo ainda aqui. A minha filha chegou da faculdade e tinha uma armadeira no quarto dela. Mas pensa numa aranha gigante. Quase gastamos o tubo inteiro de veneno, porque a armadeira é muito perigosa, né? Nossa, eu tô tremendo ainda. Mas já deu tudo certo, já acalmei minha filha também. Nós vamos para a nossa live. Jaque, querida Gi, Suelen, já dei boa noite. A Ivana, o Thiago chegaram aí com a gente. Ai, respirar um pouco, tomar uma água, porque essa aranha me deu um susto grande. Nossa, e nós em três ali, a Mila em cima da cama, berrando uma armadeira. Gente, ela era muito grande. Vocês conhecem a aranha armadeira? Ela tem esse nome porque ela faz assim com as garras para trás para atacar. E ela fez várias vezes. Já vou equilibrar aqui. José, boa noite. Mãezinha Cida chegou também. Respira fundo. Bom, acredito que... Boa noite, querido José. Boa noite, Tiago. Acredito que todos que estão acompanhando as lives, né, desde o início, ou algumas delas, já pegaram aí uma grande lição até aqui, de que essa cura real, que tanto fala em cada capítulo, é um processo de amadurecimento espiritual. Joyce do céu, a Mila não tem sorte com aranhas. E sabe aonde que ela estava? Na mochila dela. Não sei daí se a aranha pulou na mochila quando ela chegou dentro de casa, ou se ela veio com a aranha, né? Mas era muito grande, e a minha mão é grande, ela tinha assim quase a palma da mão, mais ou menos, o tamanho dela, um absurdo gigante. Mas passou. Até eu tô meio perdida aqui, vocês me perdoem. Nossa. Bom, no último programa, nós tivemos o capítulo intitulado Os Três Remédios, né? Eu sempre trago um pouquinho do que foi falado, e foi uma chamada de atenção para todos nós sobre os nossos hábitos negativos, para que a gente preste atenção naqueles condicionamentos que trazemos, né, de longa data, e que nos levam a reproduzir esses hábitos negativos. Quem não assistiu a live passada, ela está muito interessante. Realmente são assuntos, cada capítulo é um assunto muito importante, né? Que ajuda muito para que a gente também vá despertando. Hoje eu estava falando com uma amiga lá no Centro Espírita e a gente comentou, né, que às vezes a gente fica aqui uma hora conversando sobre um capítulo, mas dentro do capítulo, para cada um de nós vai tocar em algum momento, né? E dali, naquele ponto, abre um leque, né, de direções, abre uma vontade da gente buscar entender mais sobre nós mesmos, não é? Então, outra coisa que a gente viu na semana passada, e que para restaurar a nossa saúde é imprescindível a prática do perdão, do amor e da fé. E a gente conversou sobre tudo isso. E hoje o capítulo se chama Paciência é Remédio. Então nós vamos para a harmonização, que é muito bem-vinda hoje, que meu coração ainda está meio batendo forte. E eu trouxe
do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, e não podia ser diferente, eu trouxe o item 7 que fala sobre paciência. Vou trazer só um trechinho, né? Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas, no entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Já fiquei um pouco mais calma agora. Vamos ver aqui o pessoal que entrou. Sim, mãe, foi um susto muito grande, nossa. Anitta, querida, boa noite, seja bem-vinda. O Herculano já diz assim, é o que estamos precisando naquele dia para nos renovar, né? Essa paciência e tudo mais. E a Ivana também diz, é tudo que eu preciso nesse momento, paciência. Olha, todos nós somos testados o tempo todo, né? Ainda mais vivendo nesse momento da transição. Até vamos falar um pouquinho sobre isso também, um pouquinho lá para frente da live. Eu vou só colocar aqui o título, que eu até esqueci de colocar e fixar aqui nos comentários. Eu não mandei lá para o grupo também, que estamos ao vivo. Deixa eu achar o grupo. Daí nós já vamos começar. Todos nós, né, Ivana, estamos precisando de paciência em vários momentos da nossa vida, com certeza. Bom, esse livro, esse capítulo, desculpa, ele inicia mais uma vez com uma frase daquele médico indiano, o Deepak Chopra. E ele diz assim, do livro O Caminho da Cura, tá? Palavras do Deepak Chopra. Aceite total e completamente o que acontecer a você para que possa apreciar e aprender e depois relaxar. Olha só o que o médico indiano traz aqui de início. Mas quando algo acontece, né, na nossa vida, quando algo difícil acontece na nossa vida, seja o término de um relacionamento, o aparecimento de uma doença, um filho que vai morar fora, noutra cidade, noutro país, noutra casa, a perda de um emprego, tudo isso gera uma dor de perda, não é verdade? E geralmente ficamos até perdidos nesses momentos, decepcionados, alguns ficam revoltados, outros muito, muito tristes, e cada um vai reagir ao seu modo, né? Então, uns, inclusive, partem para fugas, né? Pode ser, agora em diante eu vou fazer muita, muita, muita festa e não tem dia que eu não procure estar em festas, por exemplo. É uma fuga, tudo que excede, que traz excesso é fuga, né? Um outro exemplo que eu trouxe, até viajar, que é uma coisa boa, maravilhosa para quem gosta, né? Mas quando é em excesso, que a pessoa não consegue ficar em casa, que se sente mal e triste, não deixa de ser uma fuga, né? Trabalhar em excesso. Tem muitas pessoas, a gente chama de workaholic, né? A pessoa que não quer olhar para suas frustrações. Então, ela trabalha muito, não tem hora também. E existem muitas outras fugas, né? Consumismo, o sexo desregrado e por aí vai.
Tem também aquelas pessoas que se isolam de tudo e de todos, né? Outros focam tanto no problema que não conseguem enxergar mais nada e sofrem muito, além do normal com isso. E poucas pessoas aproveitam os momentos difíceis para se observar, para aprender algo com aquela situação difícil. E isso é importante para que ela não volte a se repetir, né? Sabemos que tudo passa, momentos bons, momentos ruins. Nós vivemos num mundo material, onde tudo é transitório, onde tudo é impermanente. E quem está nessa busca, quem teve a coragem já de pedir assim, Deus, dai-me paciência, já deu um grande passo para viver uma vida com mais maturidade, porque é preciso ter coragem para ir em busca. Nós vamos falar um pouco mais para frente também. Até eu gostaria de dar um depoimento aqui meu. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu pedi a Deus paciência num momento de muita dor. E tive em resposta uma situação ainda mais cabeluda. E essa situação ela se estendeu por muitos anos, exigindo de mim muita, mas muita paciência mesmo. E no final das contas, quando durante esse tempo eu já tinha passado por toda a situação de fuga que vocês podem imaginar, eu resolvi largar o controle daquilo, porque a gente tem uma mania de ser controlador, de querer dominar o que vai acontecer no amanhã, no depois, né? E eu fiz o quê? Eu iniciei esse mergulho interno, que durou mais um bom tempo, e foi ali que eu percebi que eu precisava mesmo, a resposta veio assim para mim, que eu precisava mesmo era ter mais paciência comigo mesma. Olhem só, foi isso de ensinamento que eu tirei. E foram anos, né? Claro que com isso veio junto um trabalho de auto-amor, né? E que ainda está em curso esse trabalho de auto-amor. Então, a paciência é remédio, diz aqui no título. É interessante essa associação da paciência como remédio, não é? Débora, querida, boa noite, seja bem-vinda. Que bom te ver também por aqui. Então, a pessoa que usa a paciência como remédio é uma pessoa que sabe aguardar com calma, com serenidade. Costuma suportar as situações difíceis também sem reclamar. Quem já tem um grau aí de paciência, porque a gente sabe que paciente mesmo, a gente ainda não chegou a ser, né? A gente está buscando ser mais paciente. Então, quem usa desse remédio perseverante, com perseverança, não desiste de nada. Para saber esperar com confiança, a pessoa se apoia na inteligência, na compreensão das coisas, né? Ela entende que tudo vai se transformar em luz, em refazimento, em aprendizado enriquecedor para a sua vida. Então, a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. Por isso, De Luca, já de início aqui, traz a frase, tudo ocorre para o nosso bem, né? Que eu vou ler agora um trecho do capítulo. Boa noite, Dorlene, querida, seja bem-vinda. Isso aí, gente. Vamos lá. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores.
Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. É verdade, Débora, paciência é um grande desafio e sempre seremos desafiados até aprendermos sobre ela, né? A vivenciar essa paciência. Então, para nós aceitarmos que tudo ocorre para o nosso bem, que todo mal encerra um grande bem, como ele diz aqui. É preciso ou não ter uma certa maturidade espiritual, hein, gente? É preciso, né? Vejam que não é uma maturidade de idade biológica, né? Se a gente colocar numa régua do tempo, vamos fazer de conta que isso aqui é uma régua. A gente foi criado aqui, simples e ignorante no sentido de falta de conhecimento. E daqui para frente não tem fim, é infinito. Nós somos seres espirituais e somos seres infinitos. Vou colocar assim, ó, que tá para lá, continua, né? E nós estamos numa caminhada, numa jornada, como vimos na semana passada, né? Falamos dessa jornada, dessa travessia. E nós estamos mais para o começo, mais perto do começo do que na metade do que a gente imagina, né? Do que tem ali para frente. Somos ainda crianças espirituais, tá? Nanda, querida, boa noite, seja bem-vinda. E entendendo isso, entendendo isso, nós somos capacitados dia após dia, em várias situações, para que a gente adquira as virtudes e nos fortaleçamos com elas, não é? Então, nós estamos sendo capacitados. Para quê? Né? Para a grandiosidade do ser. Nós somos um espírito, nós chegaremos a ser espíritos puros, espíritos evoluídos também, certo? Estes espíritos que já evoluíram, que já superaram muito do que nós estamos vivendo e passando aqui, e até muito mais, né? Já têm tarefas superiores, porque eles já foram capacitados. E nós precisamos fortalecer, então, dia após dia, as nossas fibras espirituais. E a paciência é uma dessas virtudes que nos fortalecem muito. Bom, falamos bastante coisa já para uma introdução da gente entender o que a mensagem vai nos trazer. Vamos ver quem entrou aqui. Alguém acho que tinha escrito alguma coisa. O José, eu sempre pedia paciência. Quando era mais novo, eu rezava até que eu fui numa palestra e o palestrante falou que eu tinha que fazer para ter. Aí eu consegui a paciência. Então, tá nesse caminho, né, José? A gente vai conquistando a paciência dia após dia através justamente das dificuldades. Se nós não fugimos dela, se nós encararmos ela, é que nós vamos aprendendo a desenvolver cada vez mais essa paciência. Deixa eu ver aqui, boa noite, Sônia, querida, seja bem-vinda. A Aparecida Cidinha chegou com a gente também, que felicidade. A Ju, boa noite. Juliana. Daniel, boa noite. A Val também chegou aí com a gente, sejam todos bem-vindos. E aqui no finalzinho ele diz a paciência. Sem a paciência, com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. Porque sem paciência, com essas pequenas derrotas, a cada desafio que nós vencemos, nós estamos nos fortalecendo, né?
Uma hora nós nos fortalecemos mais intelectualmente, a gente vai mais pelo lado do intelectual, da inteligência. Uma hora a gente, numa outra vida, aí a gente vem trabalhando mais as questões da moral. Então, uma hora mais a razão, uma hora a gente trabalha mais o lado do coração. Mas a gente vai chegar um momento que nós já vamos conseguir equilibrar trabalhando essas duas asas da evolução. Também vai facilitar bastante para que esse progresso ocorra de uma forma mais firme. Isso com a paciência também. Então, se ficamos impacientes para lidar com pequenos contratempos, imaginem para alcançar objetivos maiores. A paciência, ela nos permite aprender com os nossos erros e ainda a continuar avançando, mesmo que a gente já consiga fazer essa análise. A gente não vai ficar parado, a gente não vai ficar estacionado, a gente vai continuar caminhando, avançando. Mesmo para quem já tem esse olhar, para quem não fez como eu falei lá no começo, que fica preso à dor, ao sofrimento, à reclamação, à revolta, né? São as pessoas que já estão um tanto despertas, querendo se autoconhecer, aproveitando as oportunidades difíceis que também se apresentam na vida pra gente. Então, elas avançam mesmo quando as coisas não saem bem como elas querem, como nós queremos, né? Que nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que fossem. É ou não é? Então, dessa forma, passamos a ver que a cada pequena derrota foi uma oportunidade, sim, de aprendizado e de crescimento. E com esse entendimento mais maduro, nós não ficamos presos ao vitimismo, né? E valorizamos a ideia de conquistar a paciência. Ela não nos dá mais a sensação do medo. Não vou pedir paciência porque vai acontecer coisas que eu não vou conseguir lidar. Não é assim, que eu não vou conseguir lidar. Não é assim. Até porque nós não vamos conquistar essa paciência de uma hora para outra, né? Por isso, se a gente observar as pessoas, nós conhecemos pessoas mais serenas do que outras, mais equilibradas do que outras, que estão numa busca mais frequente, né, com mais perseverança. E essas pessoas que estão nessa busca, que estão querendo conquistar essa virtude da paciência, elas também escorregam ainda, né? Elas ainda podem cair em erro, né? Então, esses são graus de paciência que a gente vai adquirindo a paciência com esforço pessoal, não é de uma hora para outra. Isso a gente tem que deixar bem firme, bem claro na nossa mente. Otimismo espírita, boa noite, seja bem-vinda. Mas deixa eu ler mais um trechinho aqui. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o recurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso. E olha o que eu trouxe aqui, Plutarco. Ele era um filósofo grego que viveu depois de Cristo. Ele disse: a paciência tem muito mais poder que a força. Então, fecha aqui com o que o De Luca traz. A paciência é um remédio poderoso. Por quê? Pois tem o poder de acalmar a irritação, ter força física. Ajuda a gente a se acalmar, a não se irritar diante das dificuldades. Outra coisa, por que a paciência é um remédio poderoso? Ela acalma a ansiedade, o azedume, aquela aspereza, o aborrecimento, a pessoa que vive sempre, né, chateada. E essas três coisas, a irritação, a ansiedade e o azedume, são três grandes bombas
que arrasam a saúde e dificultam a cura, diz ele aqui. Olha só que interessante tudo isso, né? Deixa eu dar boa noite, pessoal, que entrou. A Cris, ou a Cris, eu acho que é, né? A Rosana, a Cirlei, boa noite. A Nana, boa noite. Nana estava trabalhando ou estava dançando, hein, Nana? Nana gosta de dançar, né? Ela dança zumba. Ela tá no meu Face, acompanho. A Sônia diz, tem dias que o pedido é, Senhor, dai-me paciência, porque se me der forças, não respondo por mim. Aí respira fundo e volta a acalmar. Isso aí que a Sônia trouxe é interessante, porque semana passada a gente comentou da importância que a gente que tem para o nosso desenvolvimento espiritual, essa conversa conosco, né? Então, essa conversa comigo mesma, de se perceber, eu tô ficando sem paciência, eu tô com raiva, dá nome, né, para os sentimentos. Então, olha, é importante. Então, a Sônia vai dizer, né, respira fundo, Sônia, vamos se acalmar. É assim, cada um de nós faz isso. E é um exercício muito bom, é um exercício importante para a gente manter a calma ou para voltar ao equilíbrio, porque sim, tem situações que nos tiram do sério, tem pessoas que nos tiram do sério, mas por quê? Nós também vamos ver aqui mais para frente. Nós permitimos, né? Sempre o modo como a gente reage a tudo. Claro que tem situações também, são graus, né? E tudo depende de como a gente tá, em que estágio aí que a gente já está buscando essa calma, essa serenidade. Bora lá. A Naná já disse que já dançou mais cedo. Ah, coisa boa, né? Dançar é muito bom. Léo, que saudade, boa noite, querida, seja bem-vinda. A Simonete, né, Cris? Boa noite, peço paciência e sabedoria, porque é bem difícil, exatamente. Então, a paciência, a gente não vai conquistar a paciência sozinha, né? Não é como, semana passada eu também trouxe assim, eu quero tocar violino. Não é como querer tocar um violino, a paciência, ela depende de outros fatores. Se bem que tocar violino também depende de outros fatores, né? Porque eu preciso estudar partitura, como eu falei, a gente precisa ouvir muito as músicas, entrar nesse mundo da música, praticar muito para aprender a tocar. E assim, com a paciência, a gente precisa abrir esse leque para poder se perceber, fazer essa conversa íntima e seguir, continuar, ter paciência, não é ficar parado, estagnado, deixando tudo acontecer ao mundo caindo na minha cabeça. Não é. Isso também nós vamos falar logo, logo. E a Dodô, Dorlene, né? Dodô, sempre chama ela de Dodô. O mundo acelerado conspira para a nossa impaciência e tolerância. Exatamente. O mundo tá acelerado? Tá. Eu sou da época que a gente escrevia carta para os amigos, pro flerte, a gente chamava de flerte o paquera. Vejam só. Sou da época da internet de escada, gente. Então, hoje não, é tudo muito rápido e acompanhar tudo isso é difícil. Os jovens que já nasceram nessa época também estão sofrendo porque é demais esse aceleramento. Isso colabora, com certeza, quem não faz não tem um momento da manhã que faz uma prece, quem não tira o seu momento para olhar para o céu, para a natureza, para uma flor, para uma criança sorrindo, e não faz esse movimento de auto-amor, entra nesse turbilhão e vive também nessa loucura. Então, a paciência ela vai ajudar em tudo se nós soubermos exatamente o que ela é, compreendermos o que é essa paciência, que é saber lidar com as situações com mais calma, com mais paciência, usando a inteligência. Todos nós somos seres inteligentes na criação, né? É um atributo de todos os seres.
Tia Nath, boa noite, querida, seja bem-vinda. Eu sempre fico feliz de te ver aqui, viu, tia? A Rosana, a Naná trouxe, gosto muito da água de Chico Xavier. Coloco água na boca e vou segurando para relaxar, como ensinou o Chico. Se tem uma situação que a gente está muito nervoso e está pronto para falar, né? Não tá legal, a gente vai falar coisas que nem deveria. Colocar água na boca, fazer contar até 10, né? Tudo isso são coisas tão simples, mas sim nós devemos fazer para não sair do equilíbrio. Porque quando a gente sai do equilíbrio, depois a gente se arrepende. Então a paciência, ela vale ouro na nossa vida. A intolerância, deixa eu ver. Ah, sim, tu quis dizer intolerância, com certeza. Intolerância é quando não temos paciência, somos intolerantes, né? Porque dificilmente nós vamos ouvir uma crítica de alguém e ficar sereno se não formos pacientes. A gente pode não tolerar o que o outro tá nos trazendo, né? Porque nem sempre o que ele traz é verdadeiro, mas pode ser verdadeiro do ponto de vista dele, mas do meu não. Então, olha como a paciência vai ajudar em tudo, porque quando a gente mantém a calma e a paciência, o nosso corpo não sofre. Nós vamos falar aqui sobre as inflamações depois. É isso, né, Dorlene? Buscar ferramentas para se acalmar, e tem várias, temos várias, e bem fáceis na mão, né? É difícil colocar em prática, mas elas são fáceis, estão realmente à nossa disposição. Ó, o Herculano, eu namorava com cartas, ai que coisa mais linda, né? A minha mãe também, eu lembro que ela tinha caixinha das cartas do meu pai. Naná, meditação é excelente para relaxar, silenciar a alma, a nossa mente, trabalhar nossa respiração em nossos pontos dos chakras, que são os nossos centros de força, né? Os centros de força. Temos 7 principais, mas o nosso corpo é cheio de centros pequenininhos também, além dos principais. Então, nós somos pura energia em movimento. Se nós não cuidarmos com o que temos à mão, que olha aí, a meditação, respiração. Eu sempre falo, até o nosso mentor espiritual lá da nossa casa espírita, ele comentou que deveríamos fazer exercícios de respiração todos os dias. Isso vai nos ajudar muito, ele fala isso com muita frequência, ele pede para todos nós. Então, o mais fácil que eu vejo é respirar contando até 4, enchendo a barriga, segurar contando até 4, porque até 8 eu não consigo, parece que eu vou afogar, eu sou muito ansiosa. Então, segura aquele ar, oxigena todo o cérebro, solta contando até 4. É um exercício simples e que ajuda demais. Inclusive para quem tem insônia, ajuda muito a dormir bem. Com paciência nós fazemos tudo melhor. A Lu, que é podóloga, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos ver aqui. Então, diante do que eu li ali, né? Quanto mais paciente nos tornamos, mais leve a vida se torna. Diante do que nós até conversamos aqui, né, com vocês. A Débora também diz, eu controlei minha ansiedade com meditação. E a Naná, esses exercícios de respiração ainda ajudam nossos pulmões e em nossa pequena e grande circulação. Obrigada a você, viu, Lu, por estar aqui presente com a gente. Sair para ir na natureza em busca de renovação de energia é perfeito. Eu, de manhã, quando eu vou caminhar, tem dias que eu não consigo ir para um bosque que tem aqui na nossa cidade. Mas quando eu estou muito precisada, eu vou no bosque. Lá tem esquilos, passarinhos, as borboletas, todas as cores e tamanhos. Eu vou caminhando e admirando aquilo. Acalma,
sabe? É muito bom. A natureza, além de auxiliar nesse nosso refazimento, porque nós somos natureza e estarmos no meio dela com certeza vai nos ajudar, né? A Lu está dizendo, a respiração nos traz para o agora. Olha só, trato minha ansiedade com respiração e meditação. Porque quando você está concentrado na respiração, você não está pensando em outras coisas, em problemas. A gente está pensando no agora, exato. Muito bom, muito boa essa tua colocação aí. Importante, né? Tu vê como são coisas simples. Que se a gente cuidar e tiver esse auto-amor, nós vamos praticar para buscar a paciência. No nosso dia a dia, quando acontece algo mais difícil, complicado, a gente vai estar já nesse patamar de conseguir manter a calma. A Naná diz, eu relaxo muito quando abraço uma árvore. Nossa, quanto tempo que eu não faço isso. E lá tem tanta árvore, eu vou abraçar, Naná. Tinha até esquecido, isso é muito bom mesmo. Caminho na grama, na areia da praia. Ah, Naná, lá na... É Bahia, né, Naná, que tu mora? Ver o pôr do sol, eu amo o pôr do sol também, muito. Coisa boa. Então, o que eu falei agora há pouco, que realmente quando a gente conquista a paciência, a vida se torna mais leve, né? Deixa eu ver, eu já falei sobre o que eu anotei aqui. Ah, Juliana, vamos junto lá no bosque, né, vizinha? Ah, vamos abraçar a árvore, que é uma delícia, é uma energia, gente, que transcende, é maravilhoso. Salvador, Naná mora em Salvador, gente. Oh, coisa boa, hein? É uma troca de energia, isso mesmo. Mas também temos que ver, quando não conseguimos fazer esse movimento, quando somos impacientes, parece que a gente entra também naquela energia negativa, né? E tudo nos irrita, parece que a coisa começa a se complicar, a ansiedade não demora, já tá ali pronta, vem com força. E por isso ele diz que são bombas, esses sentimentos são bombas destrutivas dentro de nós. Porque alguém feriu meu orgulho, eu sem a paciência, eu já ativo o quê? A bomba do ressentimento. Eu fico ali pensando, mas como ela falou tal coisa, como ela pode falar tal coisa? Isso não tem cabimento, a gente começa... Mas é o nosso orgulho, né? Em vez de a gente ativar ali a paciência, a gente ativou uma bomba, né? Ah, a pessoa falou diferente, pensa diferente de mim, falou algo que não bate com as minhas verdades. Aí vem a questão da intolerância que a Dorlene comentou antes. Eu ativo a bomba da intolerância. Faz bem ou mal? Faz mal. Faz mal para quem? Faz mal para mim, né? Então, o ser humano também pode sim explodir por estar carregados desses conflitos internos mal resolvidos, para quem não busca, né? Porque quem busca já sente essa dificuldade. Imagina quem não enxerga que isso é importante. E claro que essas reações emocionais, elas vão vir à tona. Nós somos ainda seres imperfeitos, não é verdade? E elas podem surgir também como sintomas, né? Elas podem alimentar doenças dentro de nós, esses sentimentos ruins, essas bombas aí que ele nos trouxe. E aqui que eu trouxe as doenças inflamatórias, né? Atentos aí à palavra inflamar, que vem do ato de pôr fogo, né? Queima, coisa começa a ferver e começa a queimar e a pessoa explode. Chega um momento que ela pode fazer algo que possa se arrepender muito depois. Pode se arrepender muito. Então, podemos fazer acontecer sim uma guerra no nosso interior, do nosso corpo,
onde esses agentes patogênicos, como vírus, bactérias e toxinas que temos no nosso corpo, eles vão ser combatidos pelo sistema imunológico. Mas como está o meu sistema imunológico se eu nunca busco a serenidade? Daí não tem corpo que aguenta. Entendem? Como é importante a paciência na nossa vida? Olha o que a gente falou até aqui para chegar num ponto muito importante, né? Já vimos em outras lives desse livro o quanto a imunidade ela é preciosa, como ela é fortalecida por bons pensamentos, pela meditação que vocês trouxeram, a respiração ajuda essa imunidade também. As noites de sono bem dormidas, 8 horas pelo menos, de 8 a 10 horas de sono são imprescindíveis. Tem estudos dentro da psicologia, da psiquiatria, eles têm cursos e demonstrando como elas agem na nossa hipófise, que é aquela glândula da mediunidade lá, né, que fica assim, ó, se a gente colocar o dedo aqui no meio do olho e no meio da cabeça, lá tá, ela pequenininha, e essa glândula faz um trabalho enorme. Tem a ver com a imunidade também. O que mais? Leitura edificante, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Músicas que nos acalmam. Tem pessoas que não conseguem ouvir uma música calma, que se sentem mal, se sentem nervosas. Vejam a que ponto está a irritação dessa pessoa, né? E tem a oração. Nossa, a oração tranquiliza muito, equilibra, não é? O passe, quando a gente vai tomar o passe, o reiki para as meninas que são reikianas aqui, que estão presentes, sabem como isso tudo auxilia a gente a voltar ao equilíbrio. Mas nós precisamos manter esse equilíbrio, precisamos fazer a nossa parte, não é verdade? Então, meus amigos, cultivemos a paciência desde já, com todas as ferramentas simples que nós temos, para assegurar a serenidade dentro e automaticamente ela vai acontecer fora do nosso ser, porque o outro não vai conseguir nos abalar se nós estivermos fortes, firmes, usando a nossa inteligência, o nosso coração, o nosso sentimento, para adquirir essa grande virtude. Então, se queremos ter saúde nessa e nas próximas existências, desenvolvamos a paciência. Sem ela nós não alcançaremos a cura real de que tanto falamos durante as nossas lives. Deixa eu ver os comentários de vocês, daí eu vou ler mais um trechinho. Deixa eu ver, tem bastante comentário que eu passei aqui. Paramos lá na árvore, eu e a Juliana abraçando as árvores no parque, no bosque, né, Ju? O José gosta de olhar o pôr do sol também. A conexão com a natureza é maravilhosa, diz a Débora. Que a paz e a paciência sejam nosso refúgio. Olha, a Cida, minha mãe, falou, e é verdade, é um refúgio. Ali nos fortalecemos, nos reequilibramos. Paciência é a ciência da paz, diz José. O Herculano, a paciência é o maior aprendizado para aprender a perdoar e amar. Exato, é um conjunto, a gente tem que trabalhar todas essas questões tão importantes do nosso ser como se fossem linhas paralelas. Nós não precisamos, hoje eu vou trabalhar a paciência, eu não vou trabalhar o auto-amor, não, é tudo em conjunto, é na caminhada mesmo, não é? A Naná, faço um exercício com alguns pacientes que atendo no trabalho da ansiedade. Coloco uma mão no coração e outra na testa e vou ajudando eles a acalmar a respiração, imaginando eles estarem no local da natureza. Eles conseguem relaxar. Olha que técnica bacana para auxiliar alguém
que não está conseguindo nem respirar, por medo, por dor física, dor emocional, né? Muito bom, e realmente a pessoa, eu tenho um hábito de abraçar e ficar encostando a mão assim, sabe, num ritmo como que do coração. A pessoa também se acalma. Interessante, né? São pequenas coisas que podemos fazer para auxiliar o outro, e também quando a gente precisar, com certeza teremos sempre alguém por nós, né? Porque Deus é por nós, nunca estamos sós, não é? A Débora diga. Opa, a Débora falou. Pulei aqui, não. Diga-me o que pensas que eu te direi, com quem andas. Cuidado com os pensamentos. A gente atrai o que a gente é, né, Débora? Verdade. E a Sônia já concordou, perfeito. A Belândia, boa noite, seja bem-vinda. Pelas notícias que ouvimos, pelas pessoas que convivemos, diz a Lu. Ritual para dormir bem, chá, prece sem celular. Ai, gente, isso é muito bom, tá? Colocar o bendito do celular no silencioso uns 20 minutinhos antes de dormir, longe da nossa vista. É um santo remédio. Ó, o José já disse, adoro dormir, ler e ouvir música. Oh, tudo são pequenas, vejam que são pequenas coisas, né? E a Nana ainda diz, todos deveríamos deixar o celular 1 hora antes de dormir. Olha, ela já botou 1 hora, eu não consigo 1 hora. Sou sincera. Orar, serenar pensamentos positivos, se conectar com o nosso eu divino para ter uma emancipação tranquila. Ela está falando da emancipação da alma, que é a viagem astral natural que fazemos quando adormecemos. Nosso corpo físico relaxa, o nosso espírito, que é livre, fica ainda ligado, né, pelo cordão de prata, e então algumas pessoas ficam ali do lado da cama, sentadinha do lado da cama, outros vão para locais trabalhar, estudar, outros, dependendo da sua vibração, podem ir para locais nada bons. Então, tudo que nós vibramos, nós somos, nós vivemos, tanto aqui fisicamente quanto no mundo espiritual. Muito boa o que você trouxe, Naná. Quando o Herculano, quando não souber o que fazer, façamos uma prece. Essa é perfeita, perfeita, Herculano. Hamilton, querido amigo, chegou quase no finzinho da live, mas ainda falta um tanto. Hoje eu tô tagarela. Depois do susto que eu tive com a aranha, acho que fiquei tagarela. Mada, boa noite. Seja bem-vinda. Dorlene, deixa eu ver o que a Dorlene disse. Não em vão, Jesus disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, nosso mestre e guia, né? Com todos os seus ensinamentos. Abraçar é uma grande ferramenta para acalmar. Eu gosto muito. Na pandemia não podíamos, né? Agora tem que aproveitar cada momento. Tantas coisas boas a gente consegue numa live. Ah, querido José, a gente aprende muito um com o outro, né? Vejam quantas coisas vocês trouxeram. E a gente vai conversando sobre esse livro maravilhoso. É muito aprendizado, é muito bom. Ari, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Se eu não dei boa noite para alguém, me perdoa, mas sintam-se todos abraçados. E eu vou continuar a leitura. Hoje nós vamos passar de 1 hora tranquilo. Já passou? Não, ainda não. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente. Aquele que tem paciência, então, denomina o enfermo de paciente. Aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência, com os médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Podemos pensar nesta e nas vidas anteriores.
Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer. E esse tempo é mais ou menos proporcional à assimilação das lições que a enfermidade nos trouxe. Então, quando a gente não olha para aquela dor, seja uma doença ou uma situação muito difícil, como nós vamos nos curar? Não é? Sem paciência, aonde você pensa que chegará? Daí ele fala uma frase, meu Deus, mais próximo da sepultura, talvez. Olha só o que o De Luca traz, né? Pessoal que está chegando, boa noite. A Neuza Rê, sejam bem-vindas, lindas. Passou o susto, agora estou mais calma, né, Herculano? Ah, louco. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Frase linda do Chico Xavier, trazida aqui pela nossa amiga Débora. E esse fim será sempre um novo recomeço, acrescenta Naná. Se nós queremos essas mudanças no mundo, começamos por nossas ações, diz a Débora, exatamente. Aqui nessa leitura que eu fiz, tem 2 pontos assim, que eu marquei como muito importantes e de difícil aplicação na nossa vida, no meu ver, né? Que é esse exercício diário da paciência. Mas hoje nós falamos de muitas coisinhas aí que a gente vai poder trabalhar, né? Mas para muitos ainda é muito difícil realizar esse exercício diário da paciência. E também a compreensão das lições que a enfermidade ou as situações difíceis, as crises, nos trazem. Vocês concordam? Que às vezes é difícil tirar a lição daquela situação difícil, da doença, da dor, não é? Então, como realizar esse exercício de paciência se nós não queremos pensar na paciência? Aqueles que não querem pensar na paciência, com medo ainda de atrair situação conflitante para a nossa vida. É ou não é verdade? Que tem pessoas, eu era assim, eu tinha medo. Depois do que eu passei ali, que eu contei lá no início para vocês, no meu caso, eu ficava com medo de pedir paciência. Hoje não. Hoje eu já compreendi. O que eu já compreendi? Que tudo tem um momento certo de acontecer na nossa vida, né? Que não precisamos ter medo de pedir paciência e sabedoria, como vocês colocaram. Dai-me paciência, Senhor, dai-me sabedoria para lidar com a situação. Porque Deus nos ama, gente. Ele não vai dar fardo maior ou mais pesado do que podemos carregar, isso é certo. Confiemos, cultivemos fé juntamente com a paciência. Quando acreditamos que eu não vou dar conta, né? Pode acontecer da gente pensar assim. Isso é porque a gente ainda não se deu conta da força que já conquistamos, da força que nós temos dentro do nosso ser, né? Até a minha prima, hoje ela não está aqui presente, ela conversou comigo, ela está enfrentando o câncer, né? Já está curada, se Deus quiser vai permanecer bem assim. Então, ela disse que antes de ficar com o câncer, ela não gostava nem de pronunciar essa palavra com medo de atrair ele para a vida dela. E quando ela teve, ela disse que ela soube lidar, que ela foi enfrentar tudo com muita fé e confiança. Então, ela não sabia a força que ela tinha interiormente. E assim nós somos. Então, podemos e devemos prestar atenção no que acontece ao nosso redor, no dia a dia, porque somos testados o tempo todo. Quanto à paciência, principalmente, a gente pode perceber, né? Nós somos testados em casa, com os familiares, no trabalho,
com o chefe, com funcionários, com os clientes. No trânsito nem se fala, somos muito testados na paciência, mas nós vamos entrar naquela energia? Hoje, agora que a gente sabe como é importante ter paciência, como é importante não deixarmos as bombas arrasarem o nosso ser, nós vamos entrar nesse mesmo clima? Quando nós vamos num médico que temos às vezes que atrasa, que temos que esperar, né? Somos testados o tempo todo. Então vamos aproveitar a lição de tudo que a vida nos apresenta. É aí que está o X da questão. Vamos observar, vamos nos perceber. O que eu estou sentindo diante disso? Preciso melhorar. Por que eu estou tão impaciente, tão irritado? Então, não podemos fazer de conta que o conflito não existe dentro de nós. Nós precisamos aprender a lidar com ele, para melhorar, devagarinho, gradualmente. Assim como quando somos crianças, bebês, a nossa imunidade ela é mais frágil, né? A gente fica doente com mais facilidade quando é criança, quando é bebê. Mas nós vamos nos fortalecendo, etapa por etapa, com cuidado, né? Dos pais, da medicina e tudo mais. Assim somos nós, adultos, nós temos Deus, Jesus, toda a falange desses espíritos amigos, nosso anjo protetor que nos auxiliam, nos amparam, nos inspiram. Claro que desde que nós tenhamos a boa vontade, boa intenção, esforço no bem, perseverança, que quando acontece uma coisa ruim, já vou desistir, não. Preciso ser perseverante. Então, quando chegar uma dificuldade, uma enfermidade, a gente elabora na mente e digere isso com calma e resolve cada situação, pouco a pouco, com paciência. Não? É que nós queremos tudo para ontem, tudo do nosso jeito, controladinho, e não é, nem sempre é assim, né? Então, uma coisa que a gente tem que ter bem firme e certo na nossa mente, que esses conflitos dentro de nós ainda existem e que tudo que acontece faz parte desse processo de aprendizagem, porque como nós falamos lá no início, estamos sendo capacitados nessa grande jornada que é a vida, que tem um objetivo, que é o nosso crescimento espiritual. Por isso que ele diz, tudo ocorre para o nosso bem. Tudo ocorre para o nosso bem. Vamos para a última parte aqui. O pessoal comentando. Olha o que a Naná diz. Muito importante o nosso autoconhecimento, assim conseguimos trabalhar a paciência. Saber que nada é por acaso e toda dor vem para nos curar. Temos um pedaço do DNA de Deus em nós, com certeza. A centelha divina está dentro de cada um de nós. Nós muitas vezes não sabemos o tamanho da nossa força, da nossa capacidade. E diante dessas dificuldades a gente se percebe e a gente se fortalece, porque quando a gente supera um problema, a gente não esquece disso. A gente sempre vai lembrar, diante de outro problema, lembremos do outro que a gente já superou lá atrás. Nós somos capazes, somos luz de Nananá, precisamos deixar essa luz transcender. Verdade. Última parte do nosso capítulo de hoje. Não considere que o período de uma enfermidade, seja ele qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Olha o que ele trouxe. Hein? Uma doença, um tratamento de beleza? Vamos ver aqui. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais conscientes das nossas fragilidades, diminuindo o nosso orgulho? Então, pacientemente agradeça a Deus,
seu embelezamento espiritual. Gente, nós ficamos ou não ficamos mais mansos e pacíficos quando estamos passando por situações assim que nos fragilizam? O que vocês acham? Com algumas exceções, né? Muita gente, sim, fica irritado, fica agressivo diante de situações que fragilizam, sim. Por isso tem pessoas que chegam a atos violentos quando elas estão sofrendo, elas não sabem lidar com a dor, né? Então, tudo que nos cerca, tudo que acontece tem um objetivo, tem o que é um propósito maior. Jesus ensinou isso lá no Sermão do Monte, né? Com essa bem-aventurança, elas são tão lindas as bem-aventuranças, mostrando quem possuirá a terra. Quem ficará aqui na terra quando essa terra se regenerar? Nós estamos nesse processo, nós estamos vivendo uma transição planetária, ela está acontecendo, nós estamos nesse borbulhar todo aí, nós estamos vivenciando uma transição planetária. Então, na Terra ficarão quem? Quem já consegue ser amável, gentil, quem já consegue acender a sua luz interna, como a Naná trouxe, deixar essa luz brilhar, né? Agindo no bem, porque essa luz ela é nítida. Espiritualmente falando, os espíritos conseguem ver essa luz que irradia quando nós fazemos o bem, né? A caridade sem ostentação, o bem natural que é digno de mundos já mais evoluídos. Ainda nós fazemos sempre pensando em ter algo em troca, então daqui a pouco a gente também já vai estar fazendo a caridade puramente por amor. Então, esse mundo novo que vai se apresentando aos poucos começa em cada um de nós. Então, a gente vai se tornando mais amável, mais paciente, mais gentil. Então, como a José disse aí, quem pratica a ciência da paz, né? Quem já busca ser paciente, quem vive uma resignação construtiva, sendo obediente às leis divinas, entende que existe uma perfeição na lei de Deus e que essa lei vai fazer com que nós evoluamos, que nós continuamos evoluindo sempre mais. É através da paciência, da resiliência e de uma perseverança nesse bem que iremos superar todos os obstáculos e seguir subindo, né? Aquela escada de Jacó que está lá na Bíblia, rumo à plenitude, né? Tem um dizer oriental, que é chinês, e diz assim: a paciência é uma árvore de raízes amargas e de frutos doces. Interessante, né? Sabemos que é difícil internalizar no nosso eu a paciência e vivenciar isso de verdade, no agora, mas também sabemos que o resultado futuro são gratificantes. Os frutos doces, que traz aqui essa pequena frase, simbolizam essas recompensas, as realizações do nosso crescimento, aquilo que nós vamos colher quando exercemos a paciência e a perseverança. A Naná diz, a doença faz todos se conectar mais com Deus, espiritualidade, a gente fica mais humilde, né? E temos que lembrar que essas doenças que permita em nosso corpo. Todo excesso faz mal para a nossa essência. Opa. A compaixão sendo aliada também. É verdade, sem a compaixão, porque ninguém vai vencer esse caminho, essa jornada, sozinho, né? Nós precisamos uns dos outros. Tenhamos compaixão, recebamos
a compaixão, porque nós ainda erramos, então que bom que alguém sente a compaixão por nós quando nós também estamos numa situação de doença, que estamos impedidos de fazer algo, né? E não deixar o orgulho gritar. Mas tem outra frase aqui que não podemos deixar de comentar, que é aquela primeira: não desconsidere que o período de uma enfermidade é um tratamento de beleza do espírito. Tá indo para o final, tá, gente? Então, somos convidados ao quê? A enxergar a doença como um tratamento de beleza do espírito e não olhar para ela apenas como dor e sofrimento, colocando nessa doença, então, um olhar mais abrangente e mais amadurecido, como nós falamos lá no início da live. A enfermidade, ela pode ser vista como um processo de purificação. Ela é um processo de purificação e de fortalecimento espiritual, dependendo de como nós lidamos com toda a situação. Então, tratamentos. Algum tratamento que a gente faz, ele não gera desconforto? Vamos pegar um tratamento estético, assim, bem básico, que tanto homens como mulheres fazem, que pode ser a limpeza de pele, né? Uma coisa simples. Ela é chatinha, dolorosa, né? A pessoa fica ali te apertando, tu fica lá debaixo daquela máscara quente de início. É desconfortável, não é? Mas o resultado vai ser qual? Uma aparência melhor, uma pele mais radiante, saudável, não é? Então, assim, são as provações que enfrentamos durante a doença. Elas vão trazer purificação para o nosso espírito. Por isso, olhemos além da aparência superficial, da materialidade, porque assim nós vamos conseguir reconhecer o quê? O potencial transformador desses momentos de crise para o nosso crescimento espiritual. Por isso, agradeçamos a Deus, como ele também coloca no final aqui, por toda a oportunidade de embelezamento espiritual. A doença não define quem eu sou, quem você é. Cada um de nós é um ser espiritual, com capacidade de progredir, de amar, de superar qualquer obstáculo. Não é incrível? Olha o que nós somos, filhos de Deus, filhos do Criador. E terminando, ainda a Naná falando da compaixão, empatia, amor por tudo e por todos. O amor é a base, o amor é cura. Perfeito. Finalizamos aqui a nossa live. Foi um assunto... Quantas vezes nós já falamos sobre paciência, né? Lá no Centro Espírita ou numa conversa com amigos. Mas como a gente pode sempre abordar de uma outra forma, de maneiras diferentes e fazer cada vez mais internalizar, incorporar na nossa vida essa virtude tão importante, não é verdade? Então chegamos ao final da nossa live, nosso agradecimento aqui a cada um de vocês, tá? Muito obrigado pela presença, pelas colaborações, como enriquece, gente, como... Até esqueci da aranha, quase me matou de susto aquela aranha. E agradecer de novo aqui a Intelitera, na editora que autorizou, apoiou, coloca nos stories que nós temos as lives e doou 5 livros, né? Nós sorteamos em dezembro 5 livros do Médico Jesus doados por eles. Autorizou para que eu lesse na íntegra, que estivesse aqui conversando com vocês. Sigam a Intelitera nas redes sociais. Quem não segue ainda Estante da Adri, siga também, nos acompanhe. Nos stories, comente, depois que eu postar o vídeo, pessoal, comente algo, porque isso faz com que chegue a mais pessoas que talvez gostariam de estar aqui e nem sabem, né, que a gente está aqui. Então, é um pequeno gesto que a gente pode estar fazendo, é um gesto de amor. E essas palavras do livro são maravilhosas, então vale a pena a gente divulgar o que é bom, né? É um ato de amor com certeza. E está ao alcance de cada um de nós para fazer, não é? Vamos fazer a nossa prece. Quem tiver aguinha, deixa ela ali no ladinho. Vamos mentalizar agora
o nosso Mestre Jesus, com aquele olhar tão carinhoso sobre nós, agradecendo a Deus por cada oportunidade que temos, como esta de hoje à noite, de estar aqui olhando por nós, de estarmos estudando, abrindo um pouquinho do nosso tempo para falar de coisas boas que nos acrescentam, que nos transformam. Agradecer muito a Jesus por cada ensinamento, meu Deus do céu, como fomos presenteados com esse irmão tão evoluído, trazendo a todos esses ensinamentos. Ali está a nossa bússola no teu Evangelho, para tudo que nós precisamos encarar na nossa vida. E que esse olhar de Jesus nos abrace agora, que essa energia de amor nos envolva. Cada um de nós podemos pensar também nas pessoas que amamos, que gostaríamos que estejam nesse momento envolvidas nesse amor do Cristo, no nosso carinho também. Que a gente deixe brilhar a nossa luz no coração, expandindo esse amor, levando até esses corações que gostamos tanto, que queremos levar um pouco de carinho, de cura, de amparo. Seja essa pessoa encarnada ou desencarnada, que ela receba o nosso amor, o nosso carinho. Pedimos a Deus também nesse momento que a luz se faça no nosso lar, na nossa casa, em cada cantinho da nossa casa. A gente pode passear mentalmente, irradiando luz por todos os cantos da nossa casa, fazendo a limpeza necessária, de qualquer miasma que a gente possa ter deixado durante o dia, com algum pensamento negativo, com algum medo, com algum sentimento qualquer que não seja de amor, para que agora essa luz irradie pela casa toda e possa atingir e aumentando e atingir os nossos vizinhos, nosso bairro, nossa cidade, e ela vai crescendo um amor tão grande junto de Deus, que irradia amor o tempo todo para o nosso planeta Terra, tão necessitado, Senhor, de paz, de paciência, de perseverança, de esperança. Que Jesus cubra a nossa terra com o seu manto de amor, junto com o manto da Nossa Senhora, Mãe querida, que tenha todos nós como os filhos seus. E assim, Senhor, encerramos a nossa prece com o coração cheio de alegria e muita gratidão. Assim seja. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Aguardo vocês, conto com vocês até quarta-feira, às 20 horas aqui no canal. Beijo grande. Deus abençoe cada um. Que tenhamos uma noite abençoada. Tchau, tchau.